Quem quer ser abençoado aí? Glória a Deus. Deus está neste lugar, meu irmão, e Ele quer te abençoar. Tome posse da vitória do Senhor na sua vida. Mateus capítulo 13. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estávamos, tempos atrás, lá no grupo, lá no campus de São José. Eu não me lembro quem que estava pregando, se era o evangelista Antônio Carlos ou se era o pastor André. Eu só sei que eles pregavam e lá naquela noite, Deus me deu uma palavra fortemente ao meu coração. E de lá para cá o Espírito Santo veio trabalhando sobre a minha vida. E eu fui ricamente abençoado. E o Senhor me permitiu no dia de hoje compartilhar com os irmãos a palavra que Ele trouxe para a minha vida. E eu tenho certeza que nesta noite, se você estiver atento, a chuva será como fundo musical. Porque a sua palavra, a chuva poderá tentar cobrir toda a palavra, mas a palavra que Deus vai mandar para você não será coberta. Aquilo que você precisa para alcançar a sua vitória não será interrompida por barulho nenhum. Quando o instrumento está tocando a música, as meninas estão cantando aqui, tem horas que ela dá uma parada, né? Não sei se vocês perceberam. Obrigado, irmão. Estavam cantando ali, de repente, eu olhei e só vi os dedos aqui de uma jovem. Aí eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Tinha aquele espaço, enquanto a irmã estava ministrando, tinha aquele espaço solado. Talvez você diga, puxa, mas esse barulho da chuva incomoda. Ele pode até incomodar. Mas na hora que for a sua bênção, sabe o que o anjo vai fazer? Para você, ele vai parar todo o barulho, vai deixar só um sonzinho, ó, baixinho de teclado, a ponto de que você ouça a palavra que vai te dar a vitória. Amém? Então fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. Mais poderoso é o Senhor para trazer bênção sobre a sua vida. Mateus capítulo 13. E aí eu falava dessa palavra que fala sobre a parábola do semeador. Não sei se vocês, mas eu já ouvi muitos pregadores pregar sobre essa parábola do semeador. Também já preguei sobre ela. E Deus me deu uma visão, uma direção diferente para a minha vida. E essa parábola vamos ler a partir do verso 3. Capítulo 13, verso 3. Diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. Só um instante, olhe para cá toda a igreja. Eu quero só fazer um pequeno freeze aqui. Não sei se todos aqui sabem o que é uma parábola. E por que Jesus pregava por parábola? Por quê? Parábolas são comparações, colocar coisas lado a lado. E Jesus fazia isso porque eles tinham ali pessoas que pertenciam ao Senhor e tinha pessoas que não pertenciam. Então só aqueles que pertenciam ao Senhor entendiam o que queria dizer realmente aquela parábola. Ou seja, os fariseus não entendiam. Tá? Aquele que estava ali para criticar, para condenar, não entendia. Então, vamos estar diante do Senhor, entender a palavra do Senhor, para que assim ela venha frutificar na nossa vida. E aí Jesus pregava por parábola para que aqueles que pertenciam ao povo de Deus entendessem o que ele queria falar. Aí diz: Eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu aonde? Ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Nós vemos aqui uma terra, 4 tipos de terra, ao pé do caminho, pedregais e
espinhos e terra boa. Quem esteve nesse encontro que os irmãos falaram, perceberam que o pastor André falou um pouco sobre essa parábola também e falou de um percentual. Alguém foi lá e fez uma pesquisa e fez um percentual que os jovens de hoje, 75% seria sem sucesso quando chegasse à fase adulta. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, 75% dos jovens de hoje seriam sem sucesso. Agora, por que esses jovens seriam sem sucesso? Aqui está na palavra do Senhor. Por quê? O coração dele está ao pé do caminho. O que acontece? As aves vêm e comem a palavra que é semeada. Não vai ter sucesso, porque se não receber a palavra no coração, se não deixar ela germinar, o sucesso não vem. 3 partes, 75%. 3 partes negativas, digamos assim. E uma só positiva. Quem seria esses 25%? O pastor André ministrava lá e quem esteve lá ouviu. Esses 25% são vocês, jovens que estão aqui. Que ouvem a palavra de Deus, que tem essa terra boa. Que tem esse coração disposto a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz do Senhor. Por isso, não se detenha. Lá nós tínhamos um jovem que tinha viagem programada, desistiu da viagem para estar lá. Qual o preço que nós temos que pagar para estar diante de Deus? O que nós queremos é entregar ao Senhor para poder estar diante dele. A nossa vontade. Quanto vale Jesus para você? Pergunte para quem está do seu lado. Quanto vale Jesus para você, meu irmão? Quanto vale Jesus? Sabe por quê? Se eu virar a cara para alguém, Jesus vai uma cara fechada para o meu irmão. Porque eu tenho que ver Cristo em meu irmão. Se eu olho para o meu irmão e não vejo Cristo, é o que eu estou dando preço para Jesus. Eu estou dizendo que Jesus vale uma cara fechada do meu irmão. Eu olho para o meu irmão e dou um abraço. Não é fácil? Não é, mas quem disse que é fácil? Quem disse que suportar aquele que pisa no nosso calo é fácil? Hoje é Santa Ceia, é dia de perdão, é dia de conserto. Muitas pessoas preferem viajar, ficar em casa para não passar por esse momento, mas bom é aquele que está preparado, e principalmente os jovens que estão enquadrados naquele percentual que vai para a glória e que vai ser bem sucedido, que vai ser um referencial. Você sabe que tem muitos cristãos nos dias de hoje que não é referencial? Pelo contrário, é um referencial como uma pessoa que denigre o evangelho. É um referencial como uma pessoa que traz constrangimento à palavra. E nós precisamos ser um referencial que verdadeiramente engrandeça ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser um referencial que verdadeiramente possa trazer prazer às pessoas que estão do nosso lado. Trazer alegria às pessoas que estão do nosso lado. E nós vimos aqui esses 3 tipos de caminho. Agora eu quero que você abra comigo em Lucas 18. Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 35. Todos acharam? Diz assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado aonde? Junto do caminho. Meus irmãos, ainda há uma possibilidade de uma sementinha ao pé do caminho nascer. Tá? Passarinho nem sempre vai comer todas as sementes. Às vezes uma ainda consegue se esconder e nascer. Ainda há uma esperança. Se há alguém que ouve a palavra e não dá crédito, alguém que ouve a palavra não está nem aí, mas mesmo assim, ainda há esperança para que uma sementinha cresça ali e nasça. E nós vimos ali o cego de Jericó, ali tinha um homem ali junto ao pé do caminho fazendo o quê? Mendigando. E olha o que diz no verso 38. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Essa semente só germinará se reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E quando eu digo reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, digo se sujeitar à palavra. Se render a Cristo. Se entregar ao que diz a palavra do Senhor. Não somente dizer, agora eu sou um cristão, agora eu tenho a palavra. Não. Com atitudes, com ações, provar e comprovar para quem está do seu lado. Para amigos, para vizinhança, para colega de trabalho. Isso é você, a pessoa, clamar a Jesus. Buscar com sinceridade. Buscar ali com todo o seu ser. E aí, o que será que acontece? Verso 41. Que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Quando nós temos essa sinceridade no coração, quando uma pessoa tem essa sinceridade no coração, quando alguém busca Jesus deste modo, de todo o seu ser, como que é a última esperança, como que não tem mais saída. Se alguém busca Jesus, como que não há mais uma outra alternativa, de repente o Senhor para, filho, o que queres que eu te faça? O que você quer? O que você precisa? Imagine Jesus chegar de frente de você, o que queres que eu te faça? O que você diria? O que você precisa de maior na sua vida neste momento? O que você mais quer? Que você não consegue fazer, que Jesus tem que fazer para você? Você consegue pensar nisso? Ou você já está satisfeito? Já conseguiu tudo que você queria? Se você conseguiu tudo que você queria, cuidado, não se deite no travesseiro não. Vá ajudar aqueles que precisam. Se você está satisfeito com o que você conseguiu, com sua visão, com seu projeto, vá ajudar a muita gente a conhecer Jesus. A ter esse Deus no coração. A se render aos pés desse Deus maravilhoso. Eu quero ler também aqui em Atos 8:30. Atos 8:30. Glórias ao Senhor. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende-se o que lê? Irmãos, nós vimos aqui que a segunda terra apresentada ali nessa parábola era pedregais. E pedregais falava o quê? Que não tem raiz em si mesmo. Não tem profundidade. Não tem aquela... Se nós vemos, o pastor Sobrinho sempre fala que uma árvore, a gente chega, a prefeitura planta, coloca até uma proteção ao redor, porque senão qualquer criança, qualquer cachorro, qualquer bicho chega ali e arranca, mas depois que ela cresce, precisa de máquinas adequadas para cortar. Trator para arrancar. Precisa de ferramentas fortes para arrancar. Ou seja, uma pessoa que tem raiz precisa de muita coisa para arrancar. Precisa de muita força para arrancar. Se o cristão, ele tem raiz profunda, não é qualquer tempestade que vai arrancar, não. Não é qualquer desentendimento que vai arrancar ele da presença do Senhor, não. Não é qualquer diz que me diz que vai fazer ele mudar de igreja, não. Não é qualquer obstáculo que vai fazer ele dizer, não vou mais naquela igreja, vou na outra. Não vou mais participar do louvor. Não vou mais participar das irmãs, dos jovens. Não. Quando a pessoa muda, é porque a raiz não está profunda. O coração dela está em pedregais. A raiz é fraca. Aí o sol vem, queima e mata aquela plantinha. Mata aquela vida. E ela pensa que ela mudando de lugar vai ter vida. E muitas das vezes quando ela muda, ela morre mais rápido. Por quê? Porque Deus tinha chamado ela naquele lugar onde ela está. E ela vai para outro. E ela precisa da permissão de Deus para ir para lá. E nós muitas das vezes nos convencemos de que a nossa vontade é a vontade de Deus que nos permite mudar para aqui ou para acolá. Não, Deus falou comigo que acabou meu tempo aqui, agora eu vou não sei para onde. Eu nunca saí do ministério qual eu frequento. Me converti, me batizei. Hoje Deus permitiu essa consagração e eu continuo.
Algumas vezes, muitas vezes deu vontade de sair com muitas brigas, com muito desentendimento, entre irmãos, com muito confronto. Mas aí eu pensava, puxa vida, quantas brigas eu tive com meus irmãos quando eu morava na casa dos meus pais e eu nunca precisei sair. O máximo que acontecia era meu pai vir dar uma surra nos dois e mandar ficar quieto. E todas as vezes que eu pensava em sair do ministério, o Senhor via e me dava uma surra. Uma surra de Bíblia, uma surra no louvor, uma surra com testemunho, uma surra com uma palavra do irmão. E graças a Deus, quando me dava a surra, eu falava, Senhor, me perdoe, e baixava a cabeça. Porque quando a gente não aceita a correção do Senhor, a gente foge. Quem viu o casamento da minha irmã aqui, pôde presenciar. Se passaram em média uns 18 anos longe. Esse tempo também eu fiquei, não fiquei sem ver porque eu fui lá ver o meu pai, mas não vi os meus pais, meu pai principalmente uns 18 anos, e detalhe, ficou uns mais de 10 anos sem se conversar. Justamente porque ele teve que fazer uma correção e ela não aceitou, preferiu ir embora. Aí passou-se 18 anos sem ver. Nós vemos a história de Jacó e Esaú, que uma mãe também foi fazer uma superproteção, ficou sem ver o filho para o resto da vida. Morreu e não viu mais. Então, meus irmãos, Deus ele vai nos corrigir. E essa minha irmã, ela teve o privilégio, graças a Deus que Deus preparou, de meu pai entrar com ela aqui nesse templo, trazendo ao altar para o casamento dela. Depois de tempos por telefone, de muito custo, a oração, tudo, conseguimos fazer com que os dois falassem pelo telefone. E aí, meu pai veio aqui e entrou com ela. E foi uma festa. Por quê? Porque a filha resolveu voltar para a casa do pai. Ou seja, nós precisamos ter raiz. Precisamos nos aprofundar na terra. Aí como é que você vai se aprofundar na terra? Estudando, lendo a palavra, ouvindo, vindo aos cultos, participando, frequentando, cooperando, trabalhando, se envolvendo na obra de alguma maneira. Né? Às vezes não tem tempo de vir direto, com frequência, ou participar de alguma atividade direta, porque trabalha, porque estuda, mas sempre tem um jeito de você cooperar na obra. Tinha uma jovem que ela era muito ativa na igreja, trabalhava bastante, evangelizava, participava dos grupos, tudo, e de repente ela sofreu um acidente e ficou sem andar. E aquele acidente foi judiando dela, pastor, agora estou triste, eu estou desiludido, não sei se eu quero mais servir a Deus, porque o que eu posso fazer agora? Eu estou morrendo, o que eu faço? E aquele pastor chegou e falou, minha filha, você pode orar de todo o teu coração. A obra do Senhor ela é feita de várias maneiras. E aquela menina pegou e escreveu uma lista de pessoas, e orando, e ela não saía mais de casa, a enfermidade foi agravando cada vez mais, até levar à morte aquela jovem. Morreu. E quando foram desfazer o quarto dela, a cama, que acharam o papel, só estava o xizinho lá, esse já se converteu, esse já se converteu, já se converteu, aonde ela ia orando, e as pessoas, fulano se converteu, e ela, glória a Deus. E não falou para ninguém que ela tinha feito aquela lista. E naqueles dias houve um avivamento muito grande naquela congregação onde ela frequentava. Tudo porque alguém que era impossibilitado de andar, alguém que estava morrendo por uma enfermidade física, a parte espiritual dela não estava morta. A raiz dela não era uma raiz qualquer, era uma raiz profunda. Então ela pôde fazer a obra mesmo de onde ela estava, mesmo sem conseguir ver ninguém, só quem fosse visitá-la. Fez uma grande obra. Então eu e você podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Muito mais, independente se estamos aqui no altar pregando, na porta, no louvor, no som, aonde estiver. Se nós quisermos, nós podemos fazer muito mais. Agora, o que nós fazemos com a nossa raiz fraca? Vamos lá no Face, colocamos cada coisa que denigra o Evangelho. E a Bíblia diz, ai daquele por onde vier o escândalo. Agora pensa bem, se eu coloco lá uma piadinha, lá no Face, e de repente alguém estava se convertendo e vê aquilo e se desvia, eu pagarei por aquela vida. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que tomar cuidado. Quando fazemos isso é porque a nossa raiz não está profunda. Qualquer vento que vier vai nos arrancar. Primeiro da congregação, acusando os irmãos.
depois da presença definitiva de Jesus, se desviando para o mundo da perdição. Temos que tomar cuidado. Temos que ser cautelosos. Não é errado você pôr uma brincadeira, mas observe se ela não fere o evangelho. Se ela não fere. Porque eu também, às vezes, eu uso um pouquinho de face, eu brinco um pouquinho também. Mas tem que ter muita cautela para não ferir o evangelho. O evangelho. Porque se às vezes eu firo meu irmão, aqui é fácil. Eu chego lá, me perdoe, dou um aperto de mão. Mesmo que eu não consiga engolir o irmão. Mesmo que seja lutando contra a minha própria vontade. Mas quando eu firo o evangelho, principalmente numa rede mundial, é difícil de eu conseguir consertar isso. Teve uma senhora também, uma vez ela chegou onde está um pastor, e ela estava magoada com as coisas que estavam acontecendo na vida dela, e chegou onde está ele, falou tudo o que ela queria, e isso que o capeta pôs junto também. Falou um monte. E o pastor respeitou o desabafo dela ali, lógico, repreendendo, né, em espírito ali, mas respeitou o desabafo dela. E ela foi embora. Depois, passados os dias, ela voltou, pastor, me perdoe, pastor, Deus tratou comigo, você me perdoa? Pastor, com certeza, minha irmã. Só que tem uma tarefinha para você receber o perdão. Ele fez um teste com ela. Você vai me pegar uma galinha e vai rodear o quarteirão despenando ela e soltando as penas. Aí depois, quando você volta, chegar aqui, você colhe todas as penas, não deixa escapar uma. Ela falou, pastor, mas não tem como, o vento vai levar, um carro vai passar, alguém vai pegar. Eu falei, pois é, minha irmã. E você acha que você consegue pegar de volta todas as palavras que você me falou? Ela falou, não. Pois então você pense de novo, antes de falar alguma coisa para alguém. Porque uma vez que a palavra é falada, foi falada. Feriu alguém, ficou uma marca. Ficou uma manchinha no coração de alguém. De repente aquilo pode se tornar um câncer. E se matar aquela pessoa, quem o matou, vai prestar conta com Jeová. Vai prestar conta com Deus. Então nós temos que tomar cuidado e aprofundar a nossa raiz. Né? Aprofundar na palavra. Buscar conhecimento, buscar a direção do Senhor, para que Ele possa fazer grandes coisas em nossas vidas. E aqui no verso 31, ainda do capítulo 8 de Atos, diz, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Meu irmão, pensa bem. Aquele rapaz já estava tentando ler e não sabia, e falou, como eu vou ler se alguém não me ensinar? Quem que vai ensinar quem está do seu lado? Quem que vai falar do amor de Deus para o seu amigo? Para o seu colega, para o seu colega de lado de serviço. A minha filha está trabalhando na Activity. Não estou divulgando empresa, mas aí de repente ela falou, puxa, tem pessoas assim, tem pessoas assadas. Eu falei, filha, seus colegas de serviço têm que saber que você é crente. Se você for um agente secreto, você está desviada. Pode ter certeza. Eu falei isso para ela está ali. Eu falei, se os seus colegas não souberem que você é crente, se considerem uma desviada. É só uma questão de tempo. Vai cair. Vai cair. Porque os seus colegas de trabalho têm que te respeitar como um servo de Deus. Você não precisa sair dizendo, eu sou crente. Mas pelas suas atitudes, pelas suas reações, eles precisam saber que você é cristão. Que você serve a Deus. Se isso não ficar visível, você pode ter certeza. É só uma questão de tempo. Porque a raiz está na beira. Não tem raiz profunda. Não tem maturidade suficiente para dizer, Senhor, estou aqui ou estou ali, mas eu sou tua serva, eu sou teu servo. Nós precisamos ter essa profundidade na nossa vida. E aí, ao verso 35, então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Quando nós vivemos Jesus, nós não deixamos de anunciar a Jesus. Podemos estar falando de onde for. Agora o que é interessante, que muitas das vezes a gente se detém 10, 15, 20, 30 minutos falando da queda do irmão, falando do exagero de outro irmão, falando da negligência de outro, e muitas das vezes não anunciamos a Jesus. E quando vamos anunciar, queremos anunciar junto à queda de alguém. Junto ao fracasso de alguém. Não. Anuncia Jesus. Delete o fracasso de alguém. Delete a vergonha que alguém causou. Delete a negligência que alguém causou.
delete o exagero que alguém provocou, deixe, Deus vai cobrar deles. Vai. E vai cobrar de nós também se nós continuarmos propagando o erro de alguém. Porque o que é evangelizar? Não é falar da obra de Jesus, do que Jesus fez? Agora, o que um evangelista do inimigo faz? Evangeliza o fracasso dos outros, matando a fé daquele que está perto. Então, quando nós falamos do erro do irmão, estamos matando a vida que está do nosso lado. Estamos propagando o que o diabo quer. A desavença, a falta de comunhão, a falta de amor, a falta de respeito. Por mais que nosso irmão caiu, nós temos que chorar e não é propagar. Isso é fariseísmo, porque o fariseu ele se sente santo mostrando os erros dos outros. O fariseu ele acha que ele é o sabe-tudo, mostrando os erros dos outros em cima das custas dos outros. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, nós precisamos de Jesus. Jesus tem que ser o alvo principal na nossa vida, é Ele que temos que divulgar. Por que não contamos o milagre que Jesus fez? Ele curou o cego, Ele curou o aleijado, Ele abriu os olhos, Ele transformou a água em vinho, Ele andou sobre o mar. Ele envergonhou o diabo quando foi tentado. Por que não falamos do amor de Jesus? Tem que falar do fracasso de alguém. Não seja um fariseísmo, não, meu irmão. Não seja um fariseu, não, meu irmão. Não seja uma pessoa hipócrita, não. Que fala dos erros dos outros. Se alguém vier falar do erro de alguém para você, fala, meu irmão, deixa de lado que eu não quero saber, não. Vamos orar. Pegue na mão, já ore e já repreenda Satanás naquele momento. Não é que a pessoa está endemoniada, não. Mas o inimigo fica assim, ó. Fala daquele probleminha. Fala daquela dificuldade. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Os Demônios do Templo. Assista para você ver. Colocado em cena como que eles trabalham. Como que os demônios trabalham. Ele não vai deixar o crente endemoniado, mas vai dar sugestão. Né? Ah, mas isso não é real. Vai lá em Jó. Lê o livro de Jó, você vai ver. E viu o espírito que sussurrando. E me arrepios. E não era da parte de Deus. Se não é da parte de Deus, é da parte de quem? Do capeta, do diabo. Seja homem ou uma mulher de Deus, que faça a diferença. Seja um homem ou uma mulher de Deus, que as pessoas olhem para você e sintam a presença de Deus, que as pessoas que estiverem caindo do seu lado, se levante. Não compactue com algo errado de alguém, só porque é seu amigo ou sua amiga, porque senão ele vai cair e você vai cair junto. Pelo contrário, com muita sabedoria, com muito amor, com muita mansidão e carinho, pregue Jesus. A pessoa está caindo, pregue Jesus. Ah, mas feriu demais, pregue Jesus. Ah, mas doeu muito, pregue Jesus. E daí? Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus transforma. Ele morreu por nós. Então, pregue Jesus. Pregue Jesus. Ah, e se virar as costas para mim? Se você pregar Jesus, se tiver que ser seu amigo, Jesus vai mandar ele dar a volta e vir te pedir perdão. Se ele não era seu amigo, ia ser seu inimigo, então o próprio Jesus vai afastar ele de você. E vai colocar ele num lugar onde ele possa se converter. Então, nesta noite, ouça o que Deus está falando sobre a sua vida. E abra comigo agora em Lucas de novo, só que Lucas capítulo 19. Vamos voltar um pouquinho até Lucas capítulo 19. Lucas 19, e é uma passagem também conhecida, bastante conhecida, não só do povo de Deus, mas de muita gente. Todos acharam aí? Lucas 19, verso 1 a seguir, fala sobre Zaqueu, o publicano. Vamos ler um pouco aqui, ó. E Jesus, tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos. E era o quê? Rico. Meus irmãos, a terceira terra da parábola era o quê? Espinhos. O espinho fazia o quê com aquela planta que nascia naquela terra? Sufocava. E espinhando, sufoca até morrer. E nós vemos aqui, nessa terra, um homem chamado Zaqueu, que era um homem sufocado pelas riquezas, um homem ganancioso, um homem poderoso. Mas
sempre tem uma semente que pode se sair bem. Se fizer o que esse homem fez. Tem um se. Então Zaqueu, ele era muito rico. Só que, ao verso 3, procurava ver Jesus e não podia. Por quê? Por causa da multidão. Por quê? Pois era de pequena estatura. Logo de imediato ali, já viu 2 obstáculos. Mas o que me chama a atenção é um pouquinho antes. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber quem é Jesus. Ele estava buscando a Jesus. Quem é Jesus? E tinha algumas barreiras. Todo mundo vai ter barreira ao buscar Jesus. Todos nós vamos encontrar dificuldade ao buscar Jesus. Mas sempre tem uma alternativa para você alcançar. Sempre tem. Quando o problema se levantar, por mais alto que seja, sempre tem uma saída para que você chegue lá. Para que você alcance a sua vitória. E Zaqueu, ele estava ali, querendo ver quem era Jesus, e tinha uma multidão. E ele ainda era pequeno. É lógico que ele teve alternativa. Ele foi lá, subiu na árvore, pegou um ponto estratégico, tudo tal, e viu quem era Jesus. E se encontrou com Jesus. E Jesus foi até a casa dele. E chegou salvação à casa de Zaqueu, por quê? Pelo coração dele. Pelo coração dele. Irmãos, interessante. Naquele momento ali, Zaqueu ainda era Zaqueu, do mesmo jeito que ele era Zaqueu no dia anterior. E ainda assim, Jesus foi com ele. E entrou a casa dele. Tanto que os fariseus reclamaram, se murmuravam entre si. Isso acontece entre nós. Muitas das vezes uma pessoa está com um problema e as pessoas reclamam, murmuram, questionam, mas aquela pessoa, ela ainda está lá. Por que não tira ela de lá ou dali? Deus sabe o que faz. Na hora certa, Deus precisa tirar. Deus tira o que precisa tirar. Ou senão Ele transforma o que não for preciso tirar. Transforma, quebra o vaso e faz um vaso novo. Dá uma nova consistência para aquele vaso. Que nem Ele fez com Zaqueu. Olha aqui no verso 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, se tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meus irmãos, quando chega salvação, quando Jesus entra na vida de um homem, muda a direção. Eu não consigo mudar a direção de você, você não consegue mudar a minha. Mas se Jesus entrar no meu coração, Ele muda a minha direção. Ele muda o meu conceito. Ele muda a minha vontade. Ele muda a minha maneira de agir. Ele muda tudo que Ele quer. Então se você vê que alguém está duro na queda, não está querendo, ore a Deus, mas peça para Deus fazer a vontade dEle, porque às vezes sou eu que quero que meu irmão mude, e às vezes meu irmão está na posição que tem que estar, e sou eu que tenho que ser mudado. Sempre temos que orar a Deus para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. A minha vontade é satisfatória a mim. A mim. No máximo a minha família. Escapando aqui e acolá um amigo. E por aí vai se distanciando um pouquinho mais. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para todos nós. Para mim, para você, para todos nós. Mas só toma posse quem quer. Só recebe essa vitória quem quer. Só alcança esse privilégio quem quer. Eu não posso fazer com que Deus transforme a vontade da Mari em boa, agradável e perfeita. É ela que tem que buscar e alcançar essa vontade do Senhor. Como todos nós aqui presentes. E Zaqueu foi o homem que fez isso. Ele buscou e alcançou. Então o homem que vivia sufocado pelos espinhos, pela riqueza, pela ganância, conseguiu sair dos espinhos e vir para Jesus. E vir para Jesus. Então, se alguém se sente pressionado por ter que fazer hora extra, por ter que alcançar grandes conquistas, por isso ou por aquilo, meu irmão, dá uma paradinha um pouco, stop, para Jesus, socorro. Eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro real com Jesus. Eu quero esse Deus na minha vida.
E aí, se Deus entrar na tua vida, a prova de que Ele entrou é que você vai querer consertar o que deixou para trás. Vai querer consertar o que ficou para trás. Tá certo? Que tem casos que a gente não vai conseguir na hora. E tem casos que nem dá para reverter. Mas pelo menos o seu coração vai querer fazer isso. E se tiver que fazer, Deus vai te dar força para você fazer. Ele vai te dar condições para você fazer. Agora abra comigo em 1º livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Agora nós vamos falar da outra parte que é a terra boa. 1 Samuel, capítulo 1. Verso 11. Uma terra boa. Diz assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o quê? O darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, é algo forte de se fazer, né? É algo duro de se fazer. Uma mãe pedir ao Senhor um filho e prometer que vai entregá-lo e ainda prometer que não vai rapar a cabeça. Não vai passar navalha. Já pensou antes? Se fosse a sua mãe, você já está careca. Já está um Eliseu ali, ó. Não pode ser, né? Com você não foi. Foi Samuel. Então, o que acontece? A mãe fez esse voto de que se o Senhor desse a ela um filho homem, ela entregaria ao Senhor. Eu estou falando aqui não para falar de Ana, mas para falar de Samuel. Verso 24. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Meus irmãos, imagine, não sei quem tem filho único aqui, eu acho que a Suzana tem filha única. Só a Vanessa, cadê a Vanessa? Está aqui? Ali a Vanessa ali, ó. A Suzana tem uma filha única. Ela pode entender perfeitamente o que é você ter só um filho. O cuidado passo a passo, porque se você tem um só, você não pode perder. Né? Principalmente se for pessoa que não tem condições de gerar outro filho. O carinho é diferente, é tudo voltado para aquilo ali. As pessoas até costumam dizer que é filho de papai, é muito mimado. Não sei se aconteceu isso na criação da Vanessa, mas tende a acontecer isso. Então o que acontece? Imagina aquela mãe que não podia ter filho, e de repente o Senhor vai dar condições dela ter filho, porque ela fez um propósito com o Senhor, aí chegou o filho. Agora, após desmamado, o que é desmamado? Criança ainda novinho, tipo assim, agora já come, já consegue comer. Né? Enquanto a mamada, quando tem que fazer um mingauzinho, tem que dar na colherzinha, mas já consegue pegar no garfo, consegue comer sua própria comida. Aí o que acontece? Quando chegou naquela idade, de repente a mãe agora tem que cumprir o meu voto. Pensa bem. Ela não podia ter filho, tá com filho, não. Agora o Senhor já me deu, é o que nós fazemos hoje. Agora o Senhor já me deu, o Senhor me desculpe. O Senhor entende, né, Senhor? Eu só tenho ele, o Senhor entende, né? É o que a gente faz. Senhor, eu me comprometi, mas o Senhor entende, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, ó. O Senhor sabe. E ficamos tentando dar essa desculpa. Aí o Senhor fala, eu sei, e reprovo. Aí a pessoa não entende, e muitas das vezes perde a bênção. Mas aquela mulher não, ela pegou e cumpriu o voto dela. Entregou Samuel para que ficasse lá diante dos cuidados dos homens de Deus. Capítulo 3. Vamos até o capítulo 3. O Senhor era com ele. 3, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel.
E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Verso 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel teve o privilégio ali de ter nascido numa terra boa, eu considero assim. E ali Deus foi usando ele, e Deus era com ele, e tudo que Samuel falava, profetizava, acontecia. Deus não deixou cair por terra nenhuma das palavras de Samuel. Por quê? Porque uma mãe pagou um preço por um filho. Depois Deus deu outros filhos para ela. Depois que ela entregou Samuel. Deu outros filhos para ela, porque Deus não é injusto, não. Não pense que se você fez um voto com o Senhor, e você vai entregar seu voto, e você vai ficar sem nada, não fica, porque Deus não é injusto. Deus é justo e Ele é abençoador. Ele abençoou aquela mulher, e abençoou também a Samuel. E era com ele, em todas as suas palavras. E aí o que acontece? Aí se nós for um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, nós vemos lá, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Ali Samuel estava ungindo Saul como rei de Israel. E se você for andar mais um pouquinho para o capítulo 16, verso 13, você vai ver lá também. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus irmãos, Samuel foi lá, ungiu Saul, ungiu Davi. Um homem muito usado por Deus. Por quê? Porque era uma terra boa. Era uma terra deleitosa. E nós queremos ver na geração de hoje quem são Samuel. Quem são as mães que pagam preço pelos seus filhos, não para fazer o voto de Ana, se comprometer que o filho não raspe a cabeça, não. Mas se comprometer em levá-lo até a igreja. Encaminhar até o conhecimento do Senhor. Em levar o seu filho ali, ó. Vamos. Ah, mãe, hoje eu não quero não. Vamos. Ah, mãe, eu tô cansado. Vamos, né, Carol? Carol sabe disso. Quantas vezes ela quis parar? Não vou na igreja não. Vamos. Mas não é por força nem por violência. Eu falei, realmente, não é por força nem por violência, mas vamos. Eu não vou agir com violência. Se ela resistir, eu só vou ajustar, mas vamos. Se é uma criança e tem que andar nos cuidados do pai, eu falei, se você pode andar sozinha, pega a sua mala e vai então. Boa viagem. Tá abençoado. Mas se não vai sozinho, então fique com a gente. Vamos com a gente. Agora é lógico, já tem 18 anos, agora já pode escolher. Embora que a escolha seja Jesus. Porque não tem algo melhor do que Jesus. Não tem nada que faça diferença na nossa vida como Jesus. E para ter essa terra boa, tem que viver Jesus. De ponta a ponta. Dos pés à cabeça. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, é livre de muitas coisas. Tem uma prima da pastora Liz, que ela estava pegou um circular e sentou próximo ao vidro do ônibus e estava ali, olhando a paisagem, com a bolsa dela aqui. Aí de repente chegou alguém do lado, é um assalto. E ela quieta, olhando para, é um assalto. E ela quieta, aí cutucou mais forte, é um assalto. Ela, quem? É eu comigo? Tá falando comigo? Ah, meu filho, dinheiro tem não. Tem Jesus no pé da cabeça. Quer Jesus? Aí abriu a bolsa e mostrou a Bíblia. Aí que ela mostrou a Bíblia, desceu, tocou a campainha, pulou do ônibus e se mandou. Ela falou, não sei o que ele viu, mas que ele saiu, virado no foguete, saiu. Quando a gente tem Jesus, a gente dá Jesus até para o assaltante. E ele tem que se converter, porque se ele matar ela ali, ela vai para o céu. Se não matar, vai ter que se converter. Ou então vai ter que deixar ela em paz. O cristão tem que ter esse bom senso, que tem que pregar Jesus. Tem que viver Jesus na vida.
Se você vive Jesus, de muitas coisas você é liberto, você é livre sem nem perceber. Às vezes você ia dar um passo errado na calçada e o carro ia te pegar, o anjo veio só dar um toque e você, nossa, eu deslizei, quase caí, mas não caí. E às vezes nem agradece a Deus. E muitas vezes foi o anjo que só fez isso aqui, ó. Segurou um pouquinho só para você não cair naquela calçada e o carro não te pegar. Então, quem tem Jesus na vida, quem vive as promessas de Deus, é assim que as coisas acontecem. O Senhor dá livramento, o Senhor abre portas, o Senhor dá condições de ter uma nova vida. A menina contou um testemunho, só mais esse, para a gente estar podendo entrando na ministração da ceia. Uma das jovens que apresentou a sua vida lá, que a gente estava no espaço que foi aberto. Ela falou que abriu-se uma porta lá na Bahia, e ela foi, que era uma faculdade que ela tanto queria. E quando chegou lá, passou um desespero tremendo, porque não deu certo o que ela queria e não tinha mais condições de voltar, porque gastou o que tinha. Não sabia como ia mandar dinheiro, porque ela não tinha conta aberta, ficou meio que Senhor, socorro, me ajuda. Aí conseguiram enviar para ela pegou o ônibus, veio de volta. E no caminho, sofreu um acidente, carros na frente dela, passou pertinho do ônibus dela e Deus deu livramento. Mas ela falou que no caminho todo, lá para cá, havia um senhor que veio fazendo culto o percurso todo. Foi 2 ou 3 pessoas que aceitaram Jesus, que o restante já era crente, dentro daquele ônibus. Quem não era crente se converteu. E Deus deu um livramento, foi muito sangue, muitas pessoas mortas na beira da estrada. E quando ela estava chegando aqui, já veio o esposo dela, passou por mensagem, que a faculdade tinha aberto uma porta para ela aqui, pro lado de Minas, aonde ela queria, do jeito que ela queria. Deus manda, Deus dá livramento, entregou a bênção dela, ela veio uma porta, veio, ela foi lá, foi. Se ela tivesse revoltado com Deus, ela tinha conseguido essa outra porta? Não. É o que muitos fazem, meus irmãos, nós temos que vigiar, porque quando a bênção vem, ela vem no reino espiritual, os capetas estão por aí, ele vê. Lembra de Daniel? Ele vê. E se a gente não estiver atento, tiver com uma brechinha, qual que é a brechinha? Falando do irmão. Sabe aquela fofoquinha? Olha, não é falando mal não, viu? Eu vou falar só para você, que você é meu amigo. É minha amiga. Só para você. Essa fofoquinha mesmo. Quando fala essa fofoquinha, é uma brecha aberta. Se o anjo vinha, o demônio conseguiu brecar a sua vitória. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não havendo maldizente, cessará contendas. Então, quando você maldiz, quando qualquer pessoa está sendo um precursor do capeta, não faça isso. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de concerto, é dia de renovo. É dia de renovo, não deixe o seu altar ser rachado. Busque a Deus, se alguém está pecando do seu lado, que você se mantenha de pé diante do Senhor. Ajude em oração, faça como aquela mocinha. O que você não consegue ir lá fazer, meu irmão, mude isso, mude aquilo, faça como aquela jovem, põe no papel e todo dia ore, jejum e consagre, pague um preço espiritual, vai ver a diferença acontecer. Acontece. Pode ter certeza que acontece. E aí foi Samuel crescendo, crescendo, e Deus era com ele. Então, vamos estar atentos ao agir de Deus. Por quê? Nós muitas das vezes corremos atrás de um sucesso e trocamos a palavra felicidade por sucesso. Nós queremos ser felizes e corremos atrás de um sucesso achando que é o sucesso que vai nos tornar felizes. E é bem diferente. É muito diferente. O sucesso, o que é o sucesso? É conseguir o que você quer. Não é errado, tá? Não é errado não. Tem que correr atrás mesmo. Lutar e conseguir o que você quer. Mas, jamais ponha na sua cabeça que, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Quando fulano se converter, eu vou ser feliz. Não é assim, não. A felicidade é você querer o que você já conseguiu. A felicidade é você querer o que você já conseguiu. Você tem que estar em paz com o que você tem. Você tem que viver com o que você tem, com o que você ganha, com o que você é. Isso é felicidade. Não impede de você ter sucesso, não. Enquanto você vai, no sucesso não chega, você vai sendo feliz. Você vai desfrutando do que você tem. Enquanto as portas vão se abrindo, você vai desfrutando. Você vai sendo feliz.
Porque se a pessoa ficar fissurada num alvo, num objetivo, ela fica obcecada, ela dá coice em quem está do lado, ela não respeita quem está na frente, ela pega e vai e se dispersando da real essência da felicidade em busca de um prazer. E quando alcança aquele prazer, se alcançar, fala, nossa, eu pensei que ia ser diferente, mas tá na mesma. Passei um tempão, achei que seria diferente, mas não aconteceu nada. Se decepciona. Então seja feliz. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto Ele está perto. Em nome de Jesus, para que assim as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida e a sua terra seja uma boa terra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui os oficiais que vão estar auxiliando aqui na ceia do Senhor. Amém? Eu quero ler aqui já em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim, capítulo 11, no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meu irmão, esse é o momento que estamos diante da ceia do Senhor. Se você tem algo, que você tem peso no coração, esse é o momento. Curva a sua cabeça, fala, Senhor, me perdoe, me ajude a consertar, me dai força, para que possamos participar dessa comunhão. Peça a Ele que limpe o seu coração, limpe a sua alma, limpe o seu ser. Libere perdão sobre aquele que você viu, que te fez algo de errado, ou você imaginou que fez algo de errado. Fala, Senhor, eu libero perdão, traga paz ao meu coração. Fala, Senhor, eu quero ser diferente a partir deste momento. Senhor, não importa o que aconteceu. Não importa, não dá mais para refazer o que foi feito. Não dá para voltar no tempo e fazer tudo diferente. Então daqui para frente eu vou recomeçar de uma maneira como o Senhor quer. Meu irmão é meu irmão. Minha irmã é minha irmã. Me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vou pedir para que as irmãs distribuam o pão. Pegue a partícula de pão e vamos aguardar uns pelos outros. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Grandioso Deus e Pai, nós consagramos, Senhor, essa partícula de pão, Senhor, representando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que nesse dia pudéssemos estar relembrando a morte e ressurreição. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, dai-nos força e graça para continuarmos nessa comunhão, aguardando a vinda do nosso Senhor. Amém, Jesus. Participem todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Quero convidar minha esposa para estar orando pelo cálice. Aleluias. Querido Espírito Santo de Deus, diante de Ti, Senhor, aqui, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, este suco ao qual representa ali o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar a oportunidade, Pai, de um dia estarmos face a face contigo, ó Espírito Santo de Deus. Também nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, que é a Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor. E quando participarmos, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça cada dia, Senhor, nossa fé, a nossa comunhão na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participem todos. Agradeço ao Senhor, enquanto o Ministério do Louvor está adorando. Levante a sua mão, agradeça ao Senhor.
Agradeço a Jesus pelo preço que Ele pagou por mim e por você. Obrigado, Deus. Te agradecemos nessa noite pelos teus feitos, pelo teu agir sobre as nossas vidas, pela tua palavra liberada aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu quero dizer que eu te amo, Senhor. Que estou disposto a te servir e fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem para que eu faça, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada vida que presente, fortalecendo, Senhor. Dai força e vigor para que elas possam suportar o que tem que suportar. Para que elas possam ultrapassar o que tem que ultrapassar. E também para que possam rejeitar o que tem que rejeitar. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão, a consolação, a doce presença, a paz, a alegria, a direção do Espírito Santo de Deus continue com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos na paz do Senhor até quinta-feira.